A advogada Fabiana Barroso. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Lacombe. Boa noite aos demais. Aproveitando, capitão, eu queria saber o que teve já de positivo na mudança de legislação, como, por exemplo, a lei de execuções penais e tudo mais que pode endurecer. A gente vê que o Brasil vem nesse sistema garantista e que, inclusive, os Supremos, os ministros supremos, eles têm uma predileção por isso. E a gente viu recentemente também o Fachin dando aquela ordem, de deixar como se fosse um bunker para criminoso nos morros. É assim que eu entendo. Essa é uma análise. Das operações policiais. Eu vejo ali um território neutro para o crime atuar. E deixando o policial, tanto do Rio quanto de São Paulo, a gente vê que existe essa tendência de marginalizar a conduta do policial. Nesse garantismo penal, e a gente sabe que o policial ele sofre tanto no combate de campo quanto depois, porque ele não vai ter realmente assistência jurídica e uma série de coisas. Então, se você pudesse falar quais foram o que já foi melhorado, com o exercício aí do seu mandato, e também quais são ainda as dificuldades para a população de bem do Brasil saber o que apoia. Legal. Olha, o garantismo penal, ele é a materialização do marxismo cultural no direito, Então, as instituições, e o Brasil sofreu muito a influência do marxismo cultural, foi traduzido no direito pelo garantismo penal, que enxerga o criminoso como um coitadinho, vítima da sociedade, e esquece da verdadeira vítima. Então, olha para o criminoso dizendo, olha, ele tem inúmeros privilégios e benefícios. A gente já vai ter certeza que vocês vão perguntar sobre isso, sobre saídas temporárias, visitas íntimas, auxílio reclusão no Brasil paga mais do que o salário mínimo. E aí, nesse contexto, nós temos crimes graves, onde o criminoso, primeiro, é muito difícil chegar na fase de pena. Sim. No Brasil, em São Paulo, aqui onde nós estamos, a cada 100 crimes de roubo, apenas 2 chegam na fase de pena. Nossa. Eu estou falando que os outros 98 roubos cometidos pelos criminosos de São Paulo sequer são apenados. E desses 2 que chegam na fase de pena... Você está dando você sempre fala isso, você está arredondando para cima, porque é 1,98%, estou arredondando ainda para cima. E esses 2 que chegam lá na fase de pena, o criminoso cumpre só 20% da pena. Aí entra o nosso trabalho na subcomissão. Nós estamos começando com 20% naqueles crimes mais tranquilos. Furto. Exatamente, chegando a 85% da pena nos crimes mais graves. Nos crimes praticados com emprego de arma de fogo, que são armas de guerra, nos crimes sexuais como estupro de vulnerável, crimes utilizando explosivos, a gente pode falar também sobre isso. Sim. Então, o nosso trabalho, primeiro, a minha opinião particular, era que fosse como em países desenvolvidos. O encarecimento do custo do crime leva como consequência o cumprimento total da pena. Sim. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que isso foge da nossa realidade. Então, já que é difícil e que a gente não está conseguindo colocar 100% da pena, nós estamos colocando, no mínimo, entrando 20%. Reincidente em qualquer crime, 50%. E daí depois passa para 60%, 75% e 80%. Dependendo do crime, se for um crime grave, como eu citei no começo, já cumpre 85% da pena. Coisa que já seria um avanço, assim, gigantesco dentro da nossa realidade. Perfeito. Existe uma escalada de crime no Brasil, Então, você que já foi policial de campo, capitão, consegue enxergar muito bem, Começa no furto e vai escalando. Então, o Lázaro foi um caso desse que a gente pôde acompanhar. E o incrível é que existe um departamento técnico das polícias, Por exemplo, a polícia científica, que no caso do Lázaro laudou, dizendo que ele era incapaz de permanecer na sociedade porque era uma pessoa extremamente violenta. E o juiz, ele resolveu não acatar aquele laudo técnico. Então, assim, trazendo até para a gente saber, eu sei que a realidade da polícia aqui de São Paulo, da PM, você sabe, São Paulo é tida como uma das melhores polícias, do Brasil, e essa parte técnica dessa parte de perícia, também sabemos que temos ali, perto do Brasil, nós somos bem... E essa parte todinha aí, em relação aos policiais, o que pode ser feito para melhorar a vida do policial? Porque a gente sabe que tem dificuldades sendo criadas, Sim. Então, armamento a gente sabe que às vezes, vocês lidam com bandidos de fuzil, que não seria permitido, e tem uma série de outras coisas também que a gente vê que a vida do policial tem se tornando cada vez mais difícil. Então, o que tem também de projeto, e é que eu já aproveito para emendar a pergunta em relação ao novo cangaço, porque a gente sabe também que os policiais ali, eles ficam praticamente à mercê de bandidos extremamente violentos,
Nós temos dois pontos, dois extremos aqui. O primeiro é a certeza da impunidade por parte dos criminosos. E por parte do policial, cada vez mais, o policial está pensando para agir, mesmo estando ali em legítima defesa, correto. Por quê? Porque a falta de segurança jurídica para o policial atuar, veja só vocês, o policial ele age fardado, representando o Estado, Sim. defendendo a sociedade, eventualmente troca tiros com um criminoso armado com um fuzil. Se eventualmente isso gera um processo, o criminoso morre, o policial, a instituição, o Estado, todos viram as costas para o policial. E se esse processo, essa ocorrência torna um processo criminal, o policial é obrigado a pagar do bolso dele a defesa. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a chamada segurança jurídica, retaguarda jurídica, que o presidente Bolsonaro tentou enviar junto com o ex-ministro Sérgio Moro no pacote anticrime, que foi tratado pelos deputados aí da esquerda e por boa parte da imprensa como carta branca para matar. Longe disso, porque nessa guerra irregular, o policial é aquele cara que está no meio da fogueira, sem proteção e que nós temos o dever e a obrigação, nós deputados e nossa sociedade, de defendê-lo. Então, o policial hoje aqui e o criminoso, na outra ponta da linha, cada vez mais benefícios e a certeza da impunidade. Veja só, a senhora mencionou lá o Novo Cangaço. Vamos Sim. lembrar da última ocorrência em Araçatuba agora. Nós tivemos lá mais de 20 criminosos armados com fuzis, 10 veículos blindados. O criminoso que foi preso, Lacombe, depois, pela investigação da Polícia Civil, ele falou, informalmente, né, até onde se sabe, eu investi R$600 mil, porque tem contratação de mão de obra especializada, eles já estão assim, os criminosos. Ele investiu 600 mil para poder lucrar com o dinheiro da explosão dos caixas eletrônicos. Quando eu falo custo... Por isso que já foi solto, né? Aí é que eu ia chegar. Desculpa. Ele foi solto na audiência de custódia. Gente do céu, audiência de custódia é uma aberração jurídica incorporada no nosso ordenamento jurídico por conta de um pacto, um tratado internacional que o Brasil foi signatário, só que ele não é exequível aqui a aplicação dele. Os dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal do ano de 2020, de 1.071 casos, 78% dos presos em flagrante, 78%, foram postos em liberdade. E nesse caso aí teve até um escudo humano, né? Colocaram vítimas, né, cidadãos lá de Araçatuba, moradores, como escudo humano na troca de tiro. Nós chegamos no ápice. E aí a polícia faz um baita trabalho investigativo, tem o trabalho repressivo, policiais alvejados, um cidadão, coitado do cidadão, lamento muito, que foi mexer no artefato ali por curiosidade e teve os 2 pés amputados. Se isso daí não é terrorismo e não é guerra, eu não sei mais, né? A gente não precisa olhar para o Oriente Médio para esperar terrorismo, nós temos aqui. Só que qual que é infelizmente, a nossa desvantagem? Que o terrorista aqui no Brasil é tratado como um coitadinho, uma vítima da sociedade. E apesar de preso, depois de um processo longo, demorado e difícil, ele é posto 24 horas depois em liberdade. Eu queria aproveitar também e perguntar em relação a essa mudança do Código Eleitoral, que na minha visão, como advogada, criou cidadãos de segunda classe. E aí, como policial, acho que ex-policial deve ter doído demais, né? Porque essa questão da quarentena. Por quê? Porque todas essas pessoas, e como que está a situação, existe como reverter, porque para nós, da sociedade civil, é inadmissível que juízes, policiais, bombeiros tenham que cumprir uma quarentena, enquanto outros já com a ficha limpa, não tão limpa, já estão assumindo cargos, né, eletivos. Então, é uma disparidade absurda. Olha, doutora, imagina a minha situação no dia da votação, porque é importante a gente salientar que nós vencemos no voto, no primeiro momento. Então, para o pessoal entender a pergunta da doutora, alteraram o Código Eleitoral, que é uma lei complementar, dizendo o seguinte, olha, policiais, militares, juízes e promotores, para se candidatar, para concorrer a algum cargo eletivo, tem que estar, no mínimo, eram 5 anos, aí alteraram para 4 anos, afastado das suas atividades. Primeiro, vamos entender o contexto como um todo. Eu enxergo como uma clara retaliação à Operação Lava Jato, ponto. Porque nós temos mais de 150 deputados que estão lá, que ou foram réus, ou são réus ainda, ou responderam durante esse processo de investigação. Então, para mim, é uma clara retaliação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, sem ser personalíssimo, citar nomes, né? Mas é. E no segundo ponto, há uma tendência de que casos como o meu, que policiais estavam ali
cansados, insatisfeitos da fragilidade da nossa legislação, falaram, olha, peraí, o campo de batalha é lá que eu tenho que alterar. E se candidataram e tiveram sucesso. Sim. Sem campanhas milionárias, sem apoios de empreiteira, sem apoio de grandes figuras políticas, a gente conseguiu uma votação, julgo até expressiva, comparado ao dinheirama que se gastam aí, outros, né, para serem eleitos. Então, nesse contexto, eles quiseram atacar a Operação Lava Jato e frear esse avanço e esse aumento da representatividade das categorias policiais. E aí o exemplo esdrúxulo que eu uso é o seguinte, vamos pensar numa situação hipotética aqui. Um policial realizando uma investigação de um criminoso corrupto, um promotor que oferece uma denúncia contra esse criminoso, recebe toda a informação do policial, o juiz que realiza a condenação e o criminoso corrupto por último. Desses quatro, o único que não é obrigado a cumprir uma quarentena segundo o novo Código Eleitoral é o corrupto. Os outros três não têm o direito democrático garantido. Nós ganhamos no voto, eles apresentaram uma emenda aglutinativa, um tapetão, e aí aprovou-se na Câmara e no Senado, agora vai para as mãos do presidente. Eu tenho total confiança, até porque o presidente já falou publicamente que irá vetar. Aí o nosso trabalho na Câmara e também no Congresso, né, Câmara e Senado, sustentar o veto do presidente. A vantagem nossa é que quando existe o veto e a lei complementar, o ônus recai sobre eles que querem de fato derrubar o veto numa maioria de no mínimo 257 votos. Então nós temos uma expectativa boa para que isso não se torne uma verdade, que seria, de fato, colocar esses profissionais como segunda categoria. A população ainda cobrar porque temos chance, né? Vamos cobrar os nossos deputados e senadores para que após o veto do presidente, nós sustentemos o veto lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Deputado, eu sei que você tem um projeto importante, o PL 149 de 2003, que vai mudar o crime de terrorismo no Brasil. E eu tenho uma preocupação particular desses movimentos sociais revolucionários que invadem propriedades privadas. Então, tem alguma coisa nessa vertente? Tem. Esse projeto, olha só, doutora, esse projeto é de 2003, do deputado Alberto Fraga, autoria dele, alterando a tipificação do terrorismo no Brasil. Esse projeto ele foi caminhando, 28 projetos de lei foram apensados a ele, e aí na Comissão de Segurança Pública foi designado o relator. E nós temos a triste realidade no Brasil de terrorismo, só ser considerado um crime de terrorismo, condutas relacionadas à xenofobia, a questões de etnia, religião, raça. Então tem que estar atrelado a isso para se considerar terrorismo, o que não faz parte da realidade. Nós citamos o caso de Araçatuba, temos o caso de Criciúma, onde o policial encontra-se acamado até hoje, Botucatu e tantos outros desse chamado novo cangaço, que são de fato, que levam de fato terror e pânico para as populações dessas cidades. Além disso, aí eu fui o designado relator e no meu relatório eu apresentei várias alterações que consideram e passam a tipificar o que é terrorismo no Brasil. Então, crime de roubo com armas de guerra, com fuzis, terrorismo. Explodir caixas eletrônicos para retirar as quantias em dinheiro, terrorismo. Fechar as vias e queimar ônibus, caminhões, com o intuito de obstruir a passagem das forças de segurança, terrorismo. E aí vem essa parte que a senhora perguntou. Criminosos travestidos de movimentos sociais, armados para invadir propriedade privada, no meu relatório foi considerado terrorismo e nós já aprovamos na Comissão de Segurança Pública. Agora vai para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CCJ e plenário. Importante avanço, hein? Importante avanço, a gente vai continuar lutando para que isso se torne Parabéns realidade. pelo trabalho. Obrigado.